A graça e a paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Chegamos ao nosso 10º dia do jejum e chegamos aqui ao meio-dia, nesse tempo de desfrutarmos aqui, nos alimentarmos da palavra de Deus, também orarmos juntos e confessarmos as verdades do Evangelho. Amém? Eu queria começar aqui fazendo a confissão da palavra, a confissão de hoje, juntamente com você. Primeiro quero ler antes o versículo que está lá em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8, que diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Você ama a vinda do Senhor? Eu amo. Confessa assim comigo, eu vou falar e você repete aí. Diga assim: eu combato o bom combate da fé. Eu creio que a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Eu amo a vinda do Senhor e pela fé o meu coração aguarda pela sua volta. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Repita comigo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, irmãos. Eu queria que nós orássemos agora pelos alvos. Quero que você ore pelos seus alvos agora, que você confesse, que você coloque diante de Deus cada um deles, crendo que o Senhor, Ele tem prazer em responder as nossas orações. O Senhor tem prazer em ver a sua alegria por causa da oração respondida. Enquanto você estiver orando aí, também estarei orando aqui por você, para que você receba a revelação da palavra de Deus nesses dias, para que você tenha aí os seus alvos, que são segundo a vontade de Deus, respondidos e a sua fé aumente em nome de Jesus. Oramos. Oh Deus, nós te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por estarmos aqui, Deus, num só Espírito, reunidos como igreja, como corpo de Cristo nessa manhã. Oh Deus, eu declaro, Senhor, que cada alvo, Senhor, estabelecido pelos meus irmãos, serão respondidos para a alegria deles. Nós cremos, Deus, na resposta de cada alvo, Deus, respondida em Cristo Jesus. Cremos que o Senhor tem alegria em responder às nossas orações. Cremos, meu Deus, que os teus olhos, Deus, estão sobre nós, olhos de amor. Cremos que os teus ouvidos não estão agravados, que não nos ouçam, nem as tuas mãos encolhidas, para que não possa nos abençoar. Oh Deus, eu declaro, Senhor, que a cada dia desse jejum, Deus, os meus irmãos estão sendo cheios do Teu Espírito, estão sendo cheios da Tua Palavra, fé está sendo ministrada no seu coração, Deus, fé está sendo aumentada na vida de cada um, na vida dessa igreja local. Oh Deus, eu te dou graças, Pai, porque cada alvo respondido é para a Tua glória, é para a Tua honra, é para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja bendito. Eu creio num Deus que é provedor, eu creio num Deus que nos ama, num Deus que se importa conosco, se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Oh Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Queria que nós orássemos ainda agora por salvação de vidas. Você que já tem aí os 3 nomes
tá? Queria que você colocasse cada uma dessas pessoas agora diante do Senhor. Ore também pela sua célula, para que cada uma das nossas células possa cumprir o propósito pelo qual elas nasceram, que é alcançar outras pessoas para Cristo, que é levar o Evangelho para outras pessoas, em nome de Jesus. Oramos agora pela salvação dessas pessoas. Ó Senhor, nós te damos graças, Deus, em fé, nós agradecemos ao Senhor pela salvação, agradecemos ao Senhor por dias, Deus, Pai, de muitas pessoas se rendendo aos teus pés. Ó Espírito Santo, o Pai já escolheu pessoas nessa cidade para serem salvas, para serem conquistadas pelo Evangelho. Eu oro, Espírito Santo, para que Tu faças santas conexões entre nós, entre a igreja, entre essas pessoas, entre as células, Deus, e entre essas vidas. Santas conexões sejam feitas, que haja sensibilidade espiritual na vida de cada um dos meus irmãos, para que eles possam aproveitar as oportunidades, falar do Teu amor, falar do Evangelho, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro pela fé, muitas pessoas sendo salvas, pessoas tendo uma experiência de relacionamento contigo, de novo nascimento, de serem transformadas pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Deus, repreendo, rejeito toda obra do diabo que prende a mente, Deus, Pai, que traz conceitos errados, preconceitos que afastam as pessoas do Senhor, que afastam as pessoas da verdade. Eu declaro por terra em nome de Jesus. Declaro e profetizo familiares sendo salvos. Eu creio na Tua promessa que eu e minha casa servimos ao Senhor. Creio que essa é a promessa para cada um daqueles que estão me escutando agora. Deus, eu declaro salvação, salvação do cônjuge, salvação do pai, da mãe, dos filhos, do vô, da avó. Em nome de Jesus, declaro o Evangelho chegando até essas pessoas, Deus. Pai, também coloco diante do Senhor, Deus, cada impacto que faremos através das nossas células nesses dias. Deus, que sejam impactos, Deus, poderosos. Deus, que muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor estarão lá, irão se expor ao Evangelho, irão se expor à Tua palavra, serão transformados, serão libertos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê, diz um amém aí, bem forte, em nome de Jesus. Agora nós vamos para o capítulo de hoje. Prepare o seu coração aí para ser alimentado pela palavra. Oh, aleluia! O capítulo de hoje é O Milagre Está em Sua Boca. Você pode repetir aí? Diga assim: o milagre está em minha boca. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe que você crer que foi curado é uma coisa, você confessar que foi curado é outra. O crer e o confessar, eles sempre precisam andar juntos. O Eliezer compartilhou ontem conosco sobre a importância das nossas palavras e eu quero continuar hoje na mesma linha, né, desse princípio. Vamos ler lá 2 Coríntios 4:13, esse aqui é o versículo-chave do nosso jejum. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, se é espírito, é possível que nós venhamos a contagiar outros, tá? Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Aquele que crê, ele precisa declarar. Aquele que crê, ele precisa confessar aquilo que crê. Somente crer e ficar calado não adianta. Continuamos a nossa leitura. Também nós cremos, por isso também falamos.
Aleluia! Na realidade, o milagre está aí nos seus lábios. Existem milagres esperando a sua confissão. É muito fácil, às vezes, nós falarmos a respeito do diagnóstico médico, de quanto está sendo difícil aquele momento. É fácil para nós falarmos a respeito da luta com aquele vício, quantos anos você está já escravo, preso por aquele vício e quantas vezes você já tentou largar e não conseguiu. Mas acredite, esse tipo de confissão só nos torna mais escravos, tá, daquela situação. Precisamos realmente mudar a nossa confissão a partir de hoje. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje você vai mudar a sua confissão. Vamos lá, quero compartilhar alguns princípios, algumas chaves espirituais a respeito desse assunto com você. A primeira chave espiritual que eu quero compartilhar com você é a seguinte: mude as suas palavras. Lá em Joel 3,10, a Bíblia diz assim: forjai espadas das vossas relhas e de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. É interessante que a Bíblia não está dizendo em momento nenhum que você precisa ouvir o fraco a respeito das suas fraquezas, a respeito das suas debilidades. Não. A Bíblia está dizendo que para o fraco se tornar forte, ele precisa mudar a sua confissão. Muitos dizem que uma vez que eles experimentarem, né, da liberdade dos vícios, então eles irão declarar para todo mundo que agora eles são livres. Mas esse não é o padrão bíblico da fé. Fé significa que você fala antes. É preciso que você, antes mesmo de experimentar na experiência a liberdade daquele vício, que você declare que você é livre, que você declare que Cristo libertou você daquele vício. Quando você faz isso, você está liberando o mundo espiritual para que o milagre aconteça. Quando você faz isso, você está gerando fé aí no seu espírito, você está criando um ambiente para que o milagre aconteça na sua vida. Quero que você faça uma resolução a partir de hoje, em nome de Jesus. Declare que a partir de hoje você vai confessar aquilo que você é em Cristo, aquilo que você pode em Cristo e aquilo que você tem em Cristo Jesus. A segunda chave espiritual em relação à confissão é: fale antes de acontecer. Nós vemos esse princípio muito claro quando Davi foi enfrentar Golias. Aquele filisteu estava lá cerca de 40 dias, afrontando o povo de Deus. Quando Davi chegou lá, Davi olhou para o gigante e ele falou o seguinte: ainda hoje darei a sua carne, para as aves e para as feras do campo. Olha só, Davi, ele confessou antes, ele falou antes de vencer o gigante Golias. É interessante, eu percebo que Davi não estava aqui apenas sendo positivo. Não, ele cria, ele sabia a respeito desse princípio que eu estou ensinando aqui para você. Imagina só, se Davi, em vez de confessar, em vez de falar da vitória dele antes, ele tivesse ficado olhando para ele, tivesse ficado olhando para as suas debilidades. Ah, mas eu sou tão pequeno e esse homem é tão grande, eu não tenho nem armadura, eu não tenho nem uma espada para lutar. Então, certamente Davi seria derrotado ali naquela ocasião. Então, é preciso que você fale antes de acontecer. Isso é andar em fé. Nós damos vida a tudo aquilo que falamos. Se você emprestar os seus lábios para falar de incredulidade, se você
começar a declarar quão grande é o seu problema, quão intransponível é aquele vício, aquela situação na família, você acabará dando vida àquilo que é errado. Na ocasião em que o anjo veio falar com Zacarias a respeito da gravidez de Isabel, Zacarias, ele duvidou, ele questionou o anjo a respeito daquela gravidez. Você sabe o que aconteceu? Zacarias ficou mudo até que aquela criança, na ocasião ali João Batista, viesse a nascer. Por quê? Porque certamente o falar de incredulidade, o falar de dúvida de Zacarias iriam impedir o milagre de Deus ali na vida dele e da sua esposa. Tudo bem, eu sei que às vezes os pensamentos de derrota, pensamentos de desânimo, eles nos assolam, eles vêm, mas você jamais pode confessar esses pensamentos. Pelo contrário, confesse a vontade de Deus, confesse aquilo que é perfeito, a palavra de Deus. É como um cabo de guerra. Lá do outro lado, o inimigo está declarando e muitas vezes colocando na sua mente pensamentos de incredulidade, pensamentos de frieza espiritual, de derrotas. Mas você está aqui desse lado e você precisa confessar a vontade de Deus, confessar o melhor, o favor de Deus a respeito da sua vida e da sua casa. A nossa guerra, a guerra que estamos inseridos, acredite, é uma guerra de declarações. Palavras são sementes. Quando você fala algo, aquelas palavras irão criar raízes, irão germinar, irão crescer. O Eliezer mencionou ontem aqui, Provérbios 13, 2, a respeito que eu e você comeremos dos frutos da nossa palavra, das nossas palavras. O que quer dizer isso? Significa que aquilo que você está vivendo hoje, você plantou com a sua confissão ontem. Outra coisa que é importante é que você não deve falar como se fosse acontecer. Você precisa falar como se já tivesse acontecido. Vou dar um exemplo para você. Você não pode declarar, um dia serei curado. Você precisa declarar, eu sou curado. Eu fui curado. Por que isso? Porque se você declara que um dia será curado, essa confissão ela não traz suprimento para o dia de hoje, para a sua vida. Ao contrário, se você declarar em fé, eu sou curado, em nome de Jesus. Lá no Salmos 35, 27, nos diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, o que o salmista diz aqui é o seguinte, digam sempre. Ou seja, nós precisamos declarar todos os dias que Deus tem prazer em responder às nossas orações. Precisamos declarar todos os dias que Deus tem prazer em nos prosperar, que Deus quer sim nos curar, que Deus quer sim nos trazer paz, alegria, satisfação na nossa família. Diga sempre, porque as suas palavras são sementes que criam raízes e com o tempo elas irão germinar. Se você não diz, nada vai acontecer. Lá no Salmo 91, nos diz assim, direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E aí nós vemos aqui uma série de bênçãos para mim e para você. O que eu acho interessante do Salmo 91, que no verso 9, o Senhor dá condição para que possamos usufruir dessas bênçãos. Vamos ler o verso 9 que diz assim, pois dissestes. Então, olha só, é preciso que você diga.
O Senhor é o meu refúgio. Então, só pode ter o Senhor como refúgio aquele que disse: fizeste do Altíssimo a tua morada. Deus só pode ser a nossa morada se você disser: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Se você não dizer, nada vai acontecer. Quando o anjo veio visitar Maria e falar a respeito do nascimento de Jesus, o anjo disse que ela era altamente favorecida e que ela daria à luz, a um menino. Maria poderia ter questionado o anjo, ela poderia ter dito: mas isso nunca aconteceu, isso é uma impossibilidade, eu sou virgem, não tem como acontecer. Não, a postura de Maria foi outra. Ela simplesmente disse para o anjo que ela acreditava, que seria feito tudo conforme ele teria dito. Olha só, vemos aqui uma chave espiritual. Muitas vezes Deus vai colocar coisas no seu coração, vai colocar sonhos, desejos no seu coração, de coisas que aparentemente é impossível, estão muito longe da sua realidade. Simplesmente creia, simplesmente confesse e declare que você é favorecido, que uma vez que você tem uma palavra, uma vez que Deus colocou um desejo no seu coração, vai se cumprir sim, em nome de Jesus. Você não pode viver falando de derrota e ter vitória. Você não pode viver falando de doença e ter saúde. Você não pode viver falando de escassez, de miséria e ser próspero. Você sempre terá aquilo que você confessa. Se você não confessa, então você não vai ter. Fale a rocha. Moisés está indo para Canaã, terra prometida, com o povo de Israel, e eles estão no deserto e estão sem água. Então Deus vem e dá uma direção para Moisés. Ele deveria pegar o seu cajado, deveria bater em uma pedra e daquela pedra brotaria água. Moisés assim fez e todo o povo foi saciado ali naquela ocasião. Passados 39 anos, Moisés e o povo estão na mesma situação, na mesma circunstância. Então Deus vem novamente para Moisés, só que agora a instrução de Deus para Moisés era diferente. Ele não deveria mais ferir a rocha, ele não deveria mais bater na rocha, ele precisava apenas falar com a rocha. Na ocasião, Moisés foi lá e fez do jeito antigo, bateu na rocha. Deus ficou bravo e por causa disso Moisés não entrou na terra prometida. Essas duas circunstâncias, elas nos falam de dois momentos de Deus e o homem. A primeira circunstância, onde Moisés teve que ferir a rocha, nos fala da velha aliança, onde tudo era feito pelo esforço humano, pela justiça própria, onde o que valia era aquilo que você deveria de fazer para Deus. A segunda circunstância, nós vemos que o foco aqui agora é falar apenas. Então não precisa ferir a rocha, porque uma vez que Cristo foi ferido lá na cruz, então agora não precisamos mais ferir a rocha, não conquistamos mais o reino de Deus, nem as suas bênçãos através de nosso esforço próprio, mas conquistamos falando. Se você simplesmente falar com aquilo que tem preocupado você, com aquilo que tem estressado você, se você simplesmente tomar uma postura de confessar, de mudar a sua confissão a partir de hoje, você comerá bons frutos, frutos de bênção e transformação na sua vida e na sua casa. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.